Eduardo Bolsonaro... É pra eu ler? É bom. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro foi em missão oficial ver argentino que mentiu sobre urna. Pode prosseguir. Em meio ao disputado segundo turno das eleições de 2022, o deputado federal Eduardo Bolsonaro aproveitou uma missão oficial a Buenos Aires para se encontrar com o argentino Fernando Serimedo, que se apresenta como consultor político. Depois da derrota de Jair Bolsonaro PL para Lula, Serimedo fez um vídeo no YouTube com informações falsas sobre urnas eletrônicas, ajudando a inflamar o clima político no Brasil. Serimedo disse que agiu de forma independente para ajudar Bolsonaro, não recebeu nada por isso. Mas Eduardo fez pagamentos a um funcionário de uma das empresas de Serimedo para trabalhar na campanha de reeleição do deputado. É o que revela a investigação... O nome da investigação é muito bom. É o que revela a investigação Mercenários Digitais, que busca rastrear o negócio da desinformação, o negócio aliás, mal escrito isso aí, né? O negócio da desinformação na América Latina e detalha o papel de Serimedo na divulgação de notícias falsas em campanhas de extrema-direita no continente. O projeto é uma parceria entre o UOL, a agência pública, e o... Como é que é? A investigação é do UOL? Acho que sim, né? O UOL tá tocando essa investigação? A investigação Mercenários Digitais. O projeto tem uma parte daqui a pouco, tá a gente, né? Nos Mercenários Digitais. Cara, não duvide, não duvide. Entre o UOL, a agência pública e outros 19 veículos de comunicação latino-americanos, 4 organizações especializadas com investigação digital e alunos de um curso de mestrado na Columbia University, sob a liderança do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, CLIP. Eduardo Bolsonaro nunca divulgou publicamente o caráter oficial da viagem ou quem foi se encontrar na Argentina. Blá, 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 blá. E aqui tem mais alguns detalhes que eu não vou ler. Basicamente, assim, ele é um imbecil, né? O que dá pra comentar disso aí? Eu fiz um tweet hoje sobre isso, fazendo a seguinte reflexão, né? É impressionante a estupidez dessa galera, porque ele está sob risco de perder o mandato. Veja, ele está sob risco de perder o mandato por ter feito um pagamento para um funcionário da empresa de um argentino que depois da eleição, derrota, mentiu sobre as urnas, que não serviu para nada. Ou seja, o cidadão pode perder o mandato, simplesmente tendo feito uma coisa que não serviu para absolutamente nada, que era conversar com aquele argentino. O imbróglio do argentino se passou e o que aconteceu no Brasil? Nada. Lula deixou de ser presidente? Não. Jair Bolsonaro voltou a ser presidente? Não. Jair Bolsonaro está elegível? Também não, está inelegível. Jair Bolsonaro já era. Ajudou alguma coisa nos problemas gerais que a direita tem e tal? Zero. Ajudou alguma coisa no enfrentamento às instituições? Nada. Né? Criou um escudo ante o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral? Também não. Ou seja, ele fez uma coisa que não serve para absolutamente nada. E eu fico assim estarrecido porque nós estamos nas mãos, a direita brasileira está nas mãos de imbecis completos e de loucos. Tipo o pastor Sandro Rocha. Pois é, tipo o pastor Sandro Rocha. A gente fez um react daquilo ali, você tava, né? Você é o grande fã do pastor Sandro Rocha aqui. Inclusive, irei colocar um vídeo dele que ele fala sobre nós. Chegou, mas foi depois da gente reagir ou antes? Ele fala sobre a gente? É o movimento Bunda Livre? Qual é daquela sigla? Minha Bunda Livre. Minha Bunda Lisa. Minha Bunda Lisa. Minha Bunda Lisa. Minha Bunda Lisa. Pois é, senhores. Então, assim, veja a situação. Agora, tudo isso eu tenho uma opinião forte a respeito disso. Eu acho que essas coisas todas vêm da má influência do Olavo de Carvalho. É mesmo? O Olavo é uma figura que ele exige, pela complexidade do que foi o personagem Olavo de Carvalho, uma apreciação assim, cuidadosa, né? Porque eu acompanho o Olavo há muito tempo, acompanho ele há muito tempo, né? Eu entrei na direita brasileira por conta do Olavo. Eu li o Olavo quando eu tinha uns 15 anos. A primeira coisa que eu li dele foi um ensaio que ele escreveu ao livro do Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo escreveu um longo livro. Quer dizer, o Otto Maria Carpo escreveu vários livros sobre literatura, vários ensaios. Cinza do Purgatório, Origens e Fins e tal. E aí o Olavo, a certa altura da vida, pegou todos esses livros e coligiu esses livros, juntou esses livros num grosso volume de ensaios reunidos. E saíram 2 já. Tem 2 volumes de ensaios reunidos do Carpo, que assim, é uma verdadeira pérola.
Aliás, eu recomendo a todos os que são interessados em literatura, leiam Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo é um grande crítico literário. Escreveu uma das melhores histórias da literatura já escritas no mundo e morou no Brasil. Ele era austríaco, veio para o Brasil e escreveu essas coisas no Brasil. E o Olavo, que era um grande admirador do Carpo, reuniu a obra toda do Carpo em livro e escreveu um ensaio, que é um ensaio de abertura, um ensaio de 100 e tantas páginas, muito bom, muito bem escrito, muito bem referendado, um dos trabalhos mais rigorosos do Olavo. E eu li isso aí quando eu tinha 15 anos. E eu fiquei muito impressionado, fui atrás das coisas do Olavo, e daí eu entrei na direita, que na época, assim, era menos do que uma Kombi. Era menos que a Kombi, a direita é uma moto, não era nada. 1950? Não, foi em 2000 e... Pô, eu nasci em 88. Foi, portanto, 88, 98, 15 e 2003. 2003. A direita começou a crescer para valer a partir de 2013. Então foram 10 anos antes da explosão. 10 anos de submundo que eu peguei. E o Olavo, todo nesse processo, no processo que ele começou dos anos 90, ele fez muita coisa de valor para o país. O Olavo foi editor, né? Ele foi editor da Biblioteca de Filosofia, que trouxe pela primeira vez na história do Brasil, vários clássicos como Eugen Rosenstock-Huessy, Constantino Ica, Emile Boutroux, tudo isso ele editou. Ele foi também responsável, e é até hoje, a principal referência bibliográfica da direita. Você pega, por exemplo, o catálogo de livros da E-Realizações, que é a maior editora da direita brasileira, chama-se E-Realizações, né? O dono da E-Realizações não gosta do Olavo porque eles romperam, o Olavo brigou com ele, xingou ele na época do Truth Speak, enfim, deu uma treta danada, o homem era difícil. Mas ele fez basicamente um catálogo ali. Então a gente tem hoje circulando no Brasil Eric Wegener, Leo Strauss, Mário Ferreira dos Santos, o próprio René Girard, vários autores que pela primeira vez neste país ele citou. Então ele, ao citar esses autores todos, ao falar desses autores todos, meio que estabeleceu o cânone de leitura do movimento conservador brasileiro até hoje, que vigora até hoje. Fora isso, ele foi também um jornalista muito talentoso, escreveu muito na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, no Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, um monte de coisa. Então, assim, ele fez muitas coisas. Por outro lado, ele tinha problemas muito sérios, assim, que resultaram em problemas para a direita. Então, essa coisa, por exemplo, da contestação, que é algo que é muito forte no nosso campo, a contestação do conhecimento vigente. Então, por exemplo, teve a pandemia. A primeira reação dele, dos conservadores e, portanto, dos bolsonaristas no Brasil, foi negar a pandemia. Por quê? Porque a pandemia vinha com a chancela, ela vinha com o carimbo da Organização Mundial da Saúde, de uma série de bilionários que se meteram no assunto, do consenso científico internacional, etc, etc. Então, a ideia de que tudo isso está tomado por forças obscuras e negativas e que, portanto, a posição correta diante de qualquer fenômeno que apareça é negar o consenso e buscar sempre uma explicação alternativa. Isso é uma coisa que pode dar bom quando você foge a um consenso que é um consenso equivocado, e daí você busca uma explicação alternativa, e daí você encontra algo mais verdadeiro, mais profundo numa explicação alternativa. Isso pode dar bom, mas pode dar muito ruim. Quando é que dá muito ruim? Quando você abdica do consenso e você começa a apostar em loucuras, em maluquices, em explicações ad hoc, explicações sem sentido. E isso que era um traço da personalidade do Olavo, isso se introjetou em toda a direita brasileira bolsonarista. Então, esses caras, tipo Pastor Sandro Rocha, Kim Paim, essa galera toda vem... Carluxo, todo esse pessoal vem com essas teorias da conspiração e tal, porque eles não aceitam os consensos. Então eles têm que sempre buscar uma verdade que é a verdade secreta. Ou seja, aquela verdade aparente que todo mundo está dizendo, não, todo mundo está apontando para esse lado, não é verdadeira. A verdade se encontra onde você menos suspeita.
Isso é típico da mentalidade desse pessoal. Como é que o Brasil Paralelo sempre se vende? O Brasil Paralelo sempre se vende como uma teoria da conspiração embutida. Por quê? Vendendo algo que ninguém nunca fez. Exatamente, que ninguém nunca fez, que ninguém nunca sabia, que ninguém nunca viu. Ou seja, todo mundo está imerso em obscuridade. E aí tem um cidadão que tem a luz. E aí esse cidadão que tem a luz, ele apresenta a luz para todos que ficam ali estupefatos, boquiabertos. Esse é o estilo do Brasil Paralelo, é o estilo desse pastor maluco aí, o Sandro Rocha, que fica falando em códigos, e, sabe? E toda hora ele fala em códigos, eu vi, ele fala em códigos com o zoião assim, e com aquela risada maníaca, e no meio do processo ele, tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Vai. Então, isso que a gente vê no Brasil Paralelo, no Pastor e um monte de gente, é uma coisa que já vinha da cabeça do Olavo. A ideia de que todos os consensos estão errados e que você tem uma grande verdade secreta, que se você tiver o acesso a essa verdade secreta, você vai entender o que ninguém está entendendo. Isso é fatal para a inteligência humana. Você acha que o Olavo usava isso como método ou ele era só alucinado? Não, ele não usava. É muito mais complicado do que isso, cara. Como eu falei, o Olavo foi uma personalidade complexa, profunda e que merece uma reflexão cuidadosa. Eu não acho que ele usava como método do jeito que as pessoas passam hoje em dia. Ele era um grande charlatão, ele gostava de astrologia e pseudociência, e daí ele inventava essas coisas porque ele não gostava da ciência e ele era doido. Isso é muito idiota, isso é muito superficial. Você não pega um erudito do porte dele, vendo o que ele escreveu, da maneira como ele escrevia, sobre as coisas que ele escrevia, com o conhecimento que ele tinha em diversas áreas, e você reduz a um charlatão, entendeu? Como se fosse um Walter Mercado da filosofia. Não é assim que funciona. Por outro lado, a ideia de que ele era um chefe de seita. Então, assim, ele tinha uma visão absolutamente equânime, normal, e daí ele usava isso aí para enganar as pessoas. A seita seria o COF. Não tem. O COF nunca foi seita. Isso, assim, isso é outra coisa que as pessoas falam muita bobagem. Não existe. Isso na época que ele estava vivo, ele já falava. Não existe seita sem um controle direto por parte do guru, da pessoa que é o líder da seita, dos seus subordinados, dos seus discípulos. Um controle direto, assim, um controle da vida, presencial, entendeu? 1 a 1. É assim que as seitas são constituídas. Seitas têm exercícios psicofísicos que você faz. Então você vai nessas seitas religiosas e as pessoas fazem coisas ali dentro, entendeu? Elas têm um controle emocional e psíquico muito direto. O COF nunca teve isso. O COF tinha inumeráveis alunos. Eu fiz COF, por exemplo. Eu assisti 40 aulas do COF. 40 aulas do COF, no início do COF eu assisti. O que aquelas aulas poderiam... O que ver aquelas aulas poderia fazer comigo em termos de seita? Nada. Eu estava simplesmente sentado vendo a aula. Então não tem como o cara que está dando uma aula gravada ter uma seita. Ele não tem uma seita. Não tinha. Aliás, o bolsonarismo também não tem uma seita. O bolsonarismo não é uma seita. O bolsonarismo é uma grande seita. Não é uma grande seita. Meu Deus. Seita, vou dar um exemplo. Seita é o que fez o Osho. Isso é uma seita. O que fez, exatamente, o Jim Jones. Isso é uma seita. Então, nesses casos, sim, você tem uma seita, são geralmente elementos religiosos, intervém aí elementos espirituais ou mágicos que são utilizados ali para controle psíquico. Você tem exercícios espirituais e exercícios psíquicos que são feitos ali dentro. Você tem um contato direto entre o guru e os primeiros discípulos que chega até a grande massa. Então, a estrutura de funcionamento das seitas é completamente diferente da estrutura do bolsonarismo. As pessoas que estão na seita acham que o guru é uma figura divina, assim, que é uma figura escolhida por Deus, como no caso do Jim Jones. Mas isso a gente pode até dizer que com o Bolsonaro é um pouco, né? Porque não, é verdade, o Bolsonaro tem um pouco da questão messiânica, entendeu? Mas não dá pra dizer que é uma seita, é algo muito dispersivo, O bolsonarismo é um fenômeno de massas com alguns traços de psicopatologia social, ou seja, é um fenômeno de massas com alguns traços de psicopatologia social, de larga escala, e que se aproveita de certos condicionantes que foram dados pelo Olavo de Carvalho e que são dados pela situação
contemporânea. Como por exemplo, a dificuldade que se tem hoje em dia de distinguir o que é verdade da falsidade. Quando a gente está imerso numa quantidade avassaladora de informações que nos atinge por todos os lados, e esse é o caso de qualquer homem contemporâneo, é difícil realmente distinguir verdade e falsidade. E no caso do bolsonarismo, que incide sobretudo entre as pessoas mais velhas, adiciona-se aí um outro fator, que é o seguinte: as pessoas mais velhas, elas estão acostumadas a lidar com jornal impresso, entendeu? Com jornal nacional, com TV, elas toda a vida delas foi lendo jornal e assistindo TV. Os meios de comunicação de massas que essas pessoas conheceram no seu período cognitivo formativo, ou seja, quando o cérebro delas estava sendo montado e durante toda a idade adulta delas, a maturidade, o início da maturidade, era o jornal televisivo, o jornal escrito e o rádio. São esses os meios de comunicação. E de repente apareceu a internet. Então, quando aparece a internet, isso é muito chocante. Porque no jornal escrito você pode até dizer, o jornal manipula e tal, você manipula, mas ele não manipula descaradamente a ponto de dizer que o Lula é um clone. Você não vai ver isso no Jornal Nacional, né? O William Bonner não vai falar, não, porque o presidente que é um clone. Isso não existe no jornal minimamente. Ele pode dar empurrar a notícia, fazer uma maquiagem, isso dá para fazer. Transmitir um fato de forma enviesada, dar uma carga ideológica, uma coloração ideológica diferente. Isso é possível de acontecer. Isso realmente pode acontecer. Mas assim, a manipulação factual absoluta, onde você tem um descolamento total do fato e da realidade, isso não existe, entendeu? Isso não existe no jornalismo profissional. Só que na internet existe. E as pessoas mais velhas, elas estavam acostumadas com o jornalismo profissional, do rádio e da TV. Então, quando elas pegam o celular, tudo aparece para elas, qualquer coisa, e elas têm a tendência muito natural de dar crédito às coisas. Ela dá crédito, ela acredita que é verdade. Então ela vê um vídeo lá, esse vídeo parece crível, entendeu? Mesmo quando o conteúdo do vídeo não é crível. Aí você junta isso com a vontade da pessoa acreditar. As pessoas que votaram no Bolsonaro e militaram por ele, colocaram, minha gente, muita paixão naquilo ali. Foi um negócio assim muito apaixonado. Pela primeira vez na minha vida eu vi, e assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que talvez desde a eleição de Jânio Quadros. Desde a eleição de Jânio Quadros nunca havia sido visto no nosso país um tamanho esforço popular para colocar alguém na presidência. Eu acho até que o caso do Bolsonaro foi mais paradigmático e mais impressionante que o caso do Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros, ele contou, digamos assim, com um certo aparato, ele até um aparato partidário, não me lembro qual foi o partido em que ele saiu na época que ele foi presidente, mas assim, havia outros elementos. O Bolsonaro não, o Bolsonaro subiu ao poder quase que exclusivamente em 2018 pela vontade popular. Eram pessoas que estavam pegando o material dele e colocando em tudo que é lugar. As pessoas botavam dinheiro para, né, fazer os outdoors. As pessoas se matavam por isso. Agora as pessoas doaram 17 milhões para esse cara. Sim. Doaram 17 milhões. Eu fiz uma zoeira no Twitter, eu disse, vocês são um bando de otários e tal. Você tava com o Edu Raposo, né? Vamos botar aqui. Eu não sei quem é esse maluco, ele falou mal de mim aí, eu não sei quem é ele. Eu sei que esse cara é grande, né? Sim, quem é esse cara? Eu sei lá, ele só tem 200 mil seguidores no Twitter. Só tem 200 mil seguidores? Você tá muito metido, hein? A Amanda não tem isso tudo, não. Todo esquerdista. Isso aí é outra coisa, meu Deus do céu. Nossa senhora. Todo esquerdista, esse rapaz aí, eu não sei quem é esse rapaz. Porque assim, embora eu fale coisas genéricas da direita, eu não fico procurando figura, porque realmente não me interessa. Mas ele, que é um cara grande na direita bolsonarista, pelo visto, Edu Raposo, diz, todo esquerdista, sim, esquerdista, tem um tiranete dentro de si. Tu quer dizer pro Bolsonaro o que ele tem que fazer com o dinheiro doado pelos outros? Quem sabe na próxima ele vai pra Ucrânia e se oferece para limpar a bunda de refugiados pobres com a língua, como fez teu amigo. Isso aí é outra coisa que os bolsonaristas herdaram do Olavo também. As pessoas herdaram isso. Que é a classificação política tirada da bunda. Sabe como é a classificação política tirada da bunda?
É a classificação que a esquerda usa quando ela fala que todo mundo é fascista. E é a classificação que a direita usa quando ela fala que todo mundo é esquerdista, todo mundo é comunista. Qualquer demente, qualquer adolescente, maconheiro, desatento, que tenha tido um ano de aula de história ou sociologia no ensino médio pior possível, olha para o MBL enquanto fenômeno político e sabe que não se trata de esquerdistas. É evidente que a gente não é de esquerda. É claro que não é. Pô, todas as nossas polêmicas são contra a esquerda, basicamente. Tirando as nossas críticas ao bolsonarismo. É tudo contra a esquerda. A gente fez o impeachment da Dilma. A gente sempre tá batendo no PT. Na esquerda nos odeia. É lógico que a gente não é de esquerda. Só que os bolsonaristas, eles acham que nós somos. Você acha que eles acham ou você acha que eles falam por pura retórica? Eles acham. Eles acham. Os bolsonaristas acham. Talvez esse cara que é grande, eu não conheço. Talvez seja retórica. Mas o bolsonarista, raia miúda, para o qual ele faz... Aquela galera que curtiu, entendeu? Porque você pegou aí, só tinha 300 curtidas, mas tem mais curtida aí. Tem 1.700 curtidas, tem 1.700 curtidas nesse tweet aí. E 140 RTs. Essas pessoas que deram quase 2.000 curtidas nesse tweet, elas acham que é. Elas não acham que você é um esquerdista. Não, mas elas acham mesmo. Elas acham de verdade. Não é brincadeira. Elas acham sim. Sabe por que elas acham? Porque elas partem, Baiano. Elas partem de um raciocínio, que é um raciocínio muito complicado, que é o seguinte. Elas olham a esquerda como uma força que dominou tudo. Essa é a primeira premissa. Os caras acham que a esquerda dominou tudo. Então, assim, Ministério Público é esquerda. Juízes é esquerda. Judiciário todo é esquerda. Partidos políticos todos de esquerda. Tirando do Bolsonaro. É tudo de esquerda. Eles acham que a esquerda é uma força avassaladora, absolutamente hegemônica, que dominou tudo o que existe. Tudo de esquerda. E que a direita é assim, é um pensamento conservador muito específico e determinado, que consiste em seguir o Olavo de Carvalho e apoiar o Bolsonaro. Se você sai desse métier, você é de esquerda. Você está colaborando com a esquerda. Você colabora com a estratégia comunista. E aí as maneiras de colocar esse tema são muito variadas, porque são sempre maneiras indiretas. Mas você ataca o PT, ataca o PT. Ok, mas partes da esquerda atacam o PT. E o PSDB? Você não acha que o PSDB é de esquerda? Aí o cara começa. Mas o PSDB atacava o PT. PT e PSDB eram inimigos. Mas o PSDB é de esquerda, e aí? Aí vocês atacam o PT? Muita gente já atacou o PT, amigão. Tá achando que eu sou otário? As pessoas atacam o PT, mas no fim das contas, vocês atacam mais o Bolsonaro. Por que vocês atacam mais o Bolsonaro do que o PT? Aí o cara começa... Aí o cara vem nessa. Por que vocês atacam mais o Bolsonaro do que o PT? Vocês sempre atacaram o Bolsonaro. Toda hora vocês falam do Bolsonaro, toda hora vocês atacam ele. Vocês fazem isso por quê? Porque vocês estão no esquema da esquerda. Vocês podem até achar que não estão, mas no fundo vocês colaboram com a esquerda. No fundo vocês ajudam a esquerda. Então o cara vai e ele vai pegando argumentos, ele torna a argumentação dele muito nebulosa e ele chega ao ponto de dizer que é a esquerda sim, e ele acha que é a esquerda sim. Ele acha que um cara como o Alexandre de Moraes é um comunista. Eles acham que o Alexandre de Moraes é um comunista. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes serve ao comunismo. Se o Alexandre de Moraes serve ao comunismo, só pode ser porque ele é comunista, ainda que ele não perceba, ainda que ele diga que não é, ainda que ele tenha relações com o Temer. Mas e daí ter relações com o Temer? O Temer também é um esquerdista, entendeu? MDB também é um esquerdista. O MDB não estava lá contra a ditadura militar? Ulisses Guimarães, não sei o que, recebendo aplausos da esquerda toda? Era o MDB. O Temer é do MDB, é do PMDB. Vocês acham que mudou alguma coisa? Então, a argumentação é assim, e isso cria um bloqueio cognitivo onde você não consegue sair disso. Você simplesmente não consegue sair disso. O cara entra nessa parada e ele não sai de jeito nenhum. Porque toda evidência, minha gente, toda evidência, ela pode ser resistida pelo paranoico. Vamos fazer uma analogia. Bela frase.
Toda Bela evidência frase. pode ser resistida pelo paranoico. Vamos fazer uma analogia. Existem pessoas que padecem de paranoia. O cara é paranoico clinicamente atestado. Então, Tipo o pastor Sandro Rocha. Não, eu vou pegar um exemplo cinematográfico. Você que tá feliz aí que você assistiu Oppenheimer e tal, assistiu aí uns 10 tem que vezes esse assistir, filme. viu? Eu tenho que assistir, eu quero assistir. Eu tenho que ver tempo de assistir. Pois é, eu assisti Uma Mente Brilhante. Vocês Belo viram filme. Uma Mente Brilhante? Vocês Belo aqui filme, que estão me belo acompanhando, filme. viram Uma Belo Mente filme. Brilhante? Digam aqui que vocês viram. É um grande filme, a atuação do Russell Crowe impecável e tal. E o John Nash, ele tinha esquizofrenia. E ele tinha uma mistura, parecia a esquizofrenia dele, mesclar elementos de esquizofrenia com paranoia. E ele era um homem inteligentíssimo, um gênio e tal. Quando o cara entra na paranoia, e ele estava ali paranoico, ele começa a perceber todas as evidências como confirmando o pensamento dele. Então ele pegava, por exemplo, no jornal, vamos supor que ele estivesse aqui com a Valete, ele tá aqui com a Valete, e ele via na Valete códigos, porque eram os códigos que o governo norte-americano ou que alguém estava colocando aqui. Então o cara começava a fazer entendeu? Uma leitura dos códigos que estavam ali embutidos e tal. Isso é paranoia. O paranoico, se você chega pro paranoico e você diz, não, mas não tem código nenhum e tal. O que ele acha? Ele acha que você é um agente do sistema. Você tá dizendo isso? É porque você quer me desviar. É assim que o paranoico funciona. O paranoico entra num círculo cognitivo onde qualquer evidência que você dá, ele tem uma evidência contrafactual da cabeça dele. Então, se você fala, não, mas veja, mas o Kim fez isso contra o PT, o cara vai dizer, sim, claro, para disfarçar. A esquerda tem também brigas internas. Qual o problema? Precisa... Não, é briga interna. E a gente vai falar disso daqui a pouco, hein? Entendeu? Do quê? Muita gente cobrando pra você falar das tretas aí do PCB. Sim, eu vou falar depois. Eu vou falar. Pois bem, então, veja. A pessoa entra nessa lógica da paranoia e ela não sai nunca mais. E você não consegue tirá-la daí. Por isso que certamente muita gente aqui que tem parentes bolsonaristas, eu tenho certeza assim, o nosso público ele é jovem, ele é muito mais jovem do que... Então, com certeza eu sei que muitos de vocês devem ter tentado convencer os seus parentes bolsonaristas. Né? Então vocês devem ter tentado trazer alguma evidência. Não, pai, mas veja, mas isso... Mas o cara ele não sai dali. Porque ele está sob uma espécie de paranoia. Ele não é um paranoico clinicamente atestado, é uma pessoa de saúde mental normal, tirando talvez alguns exageros que chega aí à loucura mesmo. Mas ele não consegue sair disso. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.